Glória a Deus. Meus queridos amados, a paz do Senhor, esta é a parte complementar, né? Que é um assunto muito extenso e muito assunto a ser estudado. Falar de divórcio não é coisa fácil, né? Mas é uma realidade. Nós temos irmãos em nossas igrejas que são divorciados, mas o problema não é o divórcio em si, mas a causa que provocou esse divórcio. Como foi exatamente esse estado aqui de repúdio que rompeu a aliança até que viesse o divórcio. Então, os meios para vir o divórcio, este é o problema. Mas deixa eu te trazer uma notícia. Mesmo com pecados que tenha provocado durante esse percurso de repúdio, Deus, ele pode perdoar exatamente um matrimônio destruído. Ele pode. 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 9. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isto é diferente com aquelas pessoas na mídia que ficam trocando sempre de mulheres. Isso aí não tem nada a ver. Mas durante o trajeto da vida há um problema e que é dissolvido o matrimônio. Aí esse caso sim entra. Ok? É diferente. O repúdio vindo de um homem de forma infiel. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Então, aquele homem, aí vocês leem lá, vai tratar de Tamar e de Judá. É um homem que não respeita o acordo e nem dignifica o estado do casamento. Então veja que o repúdio sempre é uma forma cruel. É a pessoa não se importar com a outra. Durante o repúdio, um tem o nojo do outro, nem quer sentir o seu cheiro. Isso é terrível. É tão cruel que não há importância em relação aos danos morais, psicológicos. Então é um estado cruel. Por isso que Deus abomina esse estado de repúdio. Porque não respeita as leis da vida, nem as leis dos homens, muito menos as leis de Deus. Porque o repúdio é frio, é desinteressado na felicidade da outra pessoa. O repúdio prende e jamais liberta. Este é o estado do repúdio. Preso pela lei do casamento, quando um despreza o outro. É isso que acontecia no tempo de Jesus. É lícito repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio? Pelo que a repudiei. A Bíblia mostra duas palavras. Vamos lá? A Bíblia mostra duas palavras. A primeira palavra é exatamente divórcio. Ok? E a segunda é repúdio. Os teólogos, eles erram porque quando vão ler ou traduzir, eles colocam como se fosse a mesma coisa, e não é. Repúdio é o estado. Divórcio é a carta que rompe o estado de repúdio, que dá liberdade a um segundo casamento aqui. Aqui não. Somente aqui, pela carta, é que tem um segundo casamento. Aqui não pode. Okay? E os fariseus ficavam aqui, ó, e não podiam. Jesus condenava eles aqui. Não está escrito na Bíblia assim, presta atenção. Aquele que casar com um divorciado comete adultério. Não está escrito na Bíblia. Vocês podem até achar na tradução, porque são muitas traduções, mas os homens erram de verdade. E uma má tradução faz com que
as pessoas continuem no erro. Mas vocês podem pegar uma tradução fiel, uma corrigida fiel do texto original, que vai estar lá o nome repúdio. Aquele que repudiar e casar com outra. Olha aí, irmãos. Quando você pega uma tradução fiel, aí vai tirar todo o jugo, porque é diferente. As pessoas não vê a tradução fiel do original, eu estou falando fiel do original. Porque não fala em não fala em divórcio, fala em repúdio. E eles, nem sabendo as duas palavras diferenciá-lo, traduziu como fosse uma coisa só. Isto é, só por divórcio. E repúdio não é divórcio. Repúdio é um estado de separação não legalizado. Não ido ao juízo, ao juiz. Não tem a carta, não tem o documento que é chamado de divórcio. Ok? Então preste atenção, é forte essa parte. Veja, Isaías capítulo 50, versículo 1. Pois eu detesto o repúdio. Essa parte. Eu detesto o repúdio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Presta atenção. Talvez na sua Bíblia, vou colocar o texto aqui, ó. Isaías. Veja aí na sua Bíblia, 50, versículo 1. Talvez aí na sua Bíblia, não em todas, esteja escrito assim, erradamente, traduzido. Porque eu detesto o divórcio. E a palavra por trás de divórcio lá, no original, é repúdio. Veja a confusão nas próprias traduções. Imagine os leigos que não entendem, que já pega a tradução e já ensina a igreja. Aí pronto, irmão. Por isso que tem a igreja católica aí. Porque eles têm a tradução deles. Aí pronto. É a tradução deles que serve. Aí acabou-se tudo. Porque não são 7 livros a mais lá. E não é a doutrina deles, que é a tradição e a igreja romana e a Bíblia dos católicos. Aqui nós temos a própria declaração de Deus a respeito, exatamente, veja lá Malaquias capítulo 2, 16, quando o próprio Deus fala do seu divórcio com Israel. Viu? Aqui nós vemos na declaração dos diferentes termos usados para repúdio e divórcio, de maneira clara e de forma separada. Que os líderes confundem. Isto há muito tempo, os dois termos estão confundindo e colocando um único só significado para os dois. E milhares de pessoas vivem escravizadas debaixo do poder do repúdio. Não pode ter segundo casamento, não. Está repudiada, não pode casar, está escrito. Eles vão por uma falsa interpretação. E até mesmo por uma tradução má traduzida. Não tem a tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová? É uma má tradução. Existem muitas traduções que não são legítimas. Tem que ter cuidado. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 e 2. Temos uma mulher divorciada saindo de sua casa com a assinatura de um divórcio consensual dada pelo seu ex-marido, tendo a liberdade para casar-se de novo. Tu já leu isso? Por isso que Jesus disse, Moisés concedeu concessão apostólica. Moisés. Jesus não foi contra Moisés, porque ele não é contra a lei. Jesus veio cumprir a lei. A lei de Moisés não é contra Cristo. E nem Cristo é contra a lei de Moisés. Mais uma vez, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 e 2. Temos uma mulher divorciada, saindo de sua casa, com a assinatura de um divórcio consensual dada pelo seu ex-marido, tendo a liberdade para casar-se de novo. Porque somente no divórcio é que pela lei de Moisés, através do juiz,
vendo o caso, julgando cada caso. Não era assim não, irmão, quero divorciar. Não, era julgado o caso. Viu? Pois, através do divórcio, a pessoa, homem ou mulher, saía livre da condição de repudiado. Então, se não fosse divorciado, estava na condição de repudiado. E quem casasse com a repudiada, nesse caso, estava adulterando. Já que o divórcio era permitido pela lei mosaica, a lei de Israel, a lei judaica dos judeus, então o divórcio daria direito a um novo casamento. Aí nós vamos entrar a questão sobre os motivos que levaria a esse divórcio. Porque a infidelidade conjugal, ou vamos dizer o adultério, era castigado com a morte. E quais os motivos que levavam ao divórcio na antiga aliança? Aí nós temos duas escolas que a nossa lição vai tratar. Uma mais rígida e outra mais liberal. De acordo com Jesus, o divórcio lá na antiga aliança não era de uma forma liberal. Era uma forma rígida, porque tinha juiz no caso. Não era assim, normalização como hoje o mundo está. A pessoa quer divorciar, vai lá e divorcia. Como se fosse algo normal, sem nenhuma causa. Não é assim não. Viu? Lei de Moisés. Então veja aí. Como se explica... Deixa eu colocar o texto aqui, para vocês não esquecer. Bem grande aqui. 24 de Deuteronômio, versículo 2. Veja aí o texto. Saindo da sua casa, poderá ir e casar de novo. Não está assim escrito na sua Bíblia? Que a pessoa divorciada poderia casar de novo? Mais uma vez, não está escrito na Bíblia que casar com a divorciada está em pecado. Mas casar com a repudiada é duas coisas diferentes. Nós temos que se libertar, irmão, dessas coisas erradas. Porque no tempo de Jesus, os fariseus, eles não divorciavam. Porque era caro, pagava muito alto, era um preço alto para se divorciar. Aí eles ficavam ligados no repúdio, eles não saíam do primeiro casamento e ficavam com outras. Jesus disse, merece morrer, porque está em adultério. Comete adultério. Não é assim que a lei dizia que o adúltero tinha que morrer? E por que eles não morriam? Já que estavam em adultério. E a lei condenava o adultério com apedrejamento. Então, continuando. Por falta de conhecimento, comete-se muitos erros na interpretação, principalmente os católicos. Porque alguns evangélicos copiam dos católicos e levam para a sua igreja evangélica. Aí vai proibir coisa que a Bíblia não proíbe. Por quê? Porque eles estão estudando com os católicos, como evangélico. Por exemplo, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, nos diz que o ministro deve ser irrepreensível e marido de uma só mulher. Me diga uma coisa, da mesma forma que um viúvo, que nós colocamos aqui, preste atenção, quantas mulheres, se o viúvo adquirir um novo matrimônio aqui, ó, vamos aqui, ó, o viúvo, primeira mulher aqui, o segundo casamento aqui, ó, por causa da sua viuvez, perdeu a primeira mulher e agora está no seu segundo casamento. Segundo casamento. Então, esse primeiro casamento aqui, ele teve a primeira mulher. Certo? Nesse segundo casamento, ele teve a segunda mulher. Então, a questão aqui é sobre monogamia. Ele não poderia estar com as duas ao mesmo tempo. Como uma morreu, então ele poderia casar novamente. Então, o divórcio seria, para entender,
Parecido com isso. Por quê? Porque romperia esta lei do matrimônio. Entendeu aí? Isto é chamado de concessão. Concessão apostólica. Viu? Porque no princípio não era assim. No princípio, o homem não tinha mais de uma. Era só o Adão e a Eva. Não tinha poligamia. Os homens, por exemplo, Jacó, antes de Raquel, teve Lia. E a Lia ficava repudiada enquanto ele amava Raquel. Isso é coisa do homem. Viu? É interessante observar essas partes. Por exemplo, 1 Timóteo, vamos anotar o texto. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Nos diz que o ministro deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Mesmo que ele tivesse a primeira mulher no primeiro casamento e agora viúvo. Me diga se o divórcio dá direito a ter duas mulheres. Não dá. Agora aqui daria direito a ter mais de uma, por causa que ele não saía dessa lei do matrimônio. Estava repudiando a primeira, então poderia até ter 6, como a mulher samaritana. E estava em adultério, por causa dessa lei do matrimônio. Mas aquele que está divorciado, está livre para casar novamente. Simplesmente assim. É os homens que complicam o que está descomplicado. Então, mas esse texto tem sido usado, este de 1 Timóteo 3 e 2, de forma errada por pessoas ignorantes, para comprovar que o ministro tem que ter, durante sua vida inteira, uma mulher. Como se o viúvo não pudesse casar novamente. Por quê? Porque ele já teve a primeira. Entendeu aí? Se ele deve ser marido de uma só mulher, então não pode ter a segunda, mesmo que a primeira morra. Porque a primeira já é a primeira. Não pode ter a segunda. De uma só. Então veja por aí que você já percebe que há uma interpretação errada por muitos. E assim, se os viúvos casar, quem tem essa interpretação, vão colocar os viúvos tudo no inferno. Por quê? Porque eles interpretam que o viúvo tem agora uma segunda mulher. Realmente, dentro da cachola deles, eles dizem que tem 2 mulheres. Mas não tem 2 mulheres. Porque uma morreu. Ele não teve 2 mulheres enquanto essa estava viva. Ele não tinha essa aqui. Se essa morreu, então continuou ainda só com uma mulher. É isso que eles não entendem. Paulo permite, por concessão, que o viúvo case novamente. Ou você nunca leu essa parte? Se ele quiser, ele pode casar, contanto que seja no Senhor. E Paulo não diz que ele está em pecado. E nem ele é um polígamo. É bom, né? Entender essas partes. Glória a Deus. Então, mas sabemos que o texto está sendo mal interpretado, que o ministro não possa casar-se novamente. Mas sim que não deve ter 2 ou mais mulheres ao mesmo tempo. Ou seja, ele não deve ser polígamo, trígamo, bígamo. Não pode. A ideia que temos nesse caso, imediatamente, é que aquele que se casou, depois de um primeiro casamento, não pode ser ministro. Isto está totalmente fora de cogitação. Porque tem muitas falsas interpretações. Agora, se nós olhar o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 17 e 18, nos diz o seguinte: todo aquele que repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério. Se repudiar. Repúdio é desse lado. Está entendendo aí? Repúdio é desse lado. E esse lado aqui nós estamos falando de divórcio. Desse lado aqui não pode casar novamente. Aqui está em adultério, por causa da lei do matrimônio. Aí nós vemos o seguinte: os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito ao homem repudiar sua mulher
está em Marcos 10:2. A resposta de Cristo foi reveladora, quando ele disse o seguinte: o que mandou Moisés? Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. A lei, os salmos e os profetas falam de Cristo. Moisés falou que Deus levantaria um outro semelhante a ele. Eles responderam: Moisés permitiu a carta de divórcio. A palavra carta de divórcio é diferente de repúdio. Porque repúdio é apoluose e divórcio é apostasion. Duas palavras diferentes. Só que essas duas palavras aparecem em Marcos capítulo 10, verso 4. Moisés permitiu da carta de divórcio, apostasion, e repudiá-la, apoluose. Isto no grego. Quer dizer, carta de divórcio é diferente de repúdio. Interessante que quem desse a carta de divórcio à sua mulher, e se essa mulher casasse com outro, e se esse outro viesse a morrer, ela não poderia voltar para casar com o primeiro. Que Deus abominava isso. Está na lei de Deuteronômio capítulo 24. Por isso que a palavra está lá, apostasion, porque é a mesma palavra usada para apostasia. A pessoa que apostata, ou que entra na apostasia, ela não volta mais para Cristo. É essas pessoas que pecam contra o Espírito Santo. Então não tem mais chance de salvação. É a mesma coisa que a lei condenava que o divorciado, agora, depois que ele casasse novamente e o marido morresse e essa pessoa ficasse viúva, voltasse para o primeiro casamento. Para o primeiro marido, ex-marido. Era condenado por Deus. Olha aí a palavra apostasion. Isso é Bíblia. A gente estuda e fica maravilhado com o que a Bíblia nos ensina. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, dando continuidade, o repúdio é um estado em que duas pessoas experimentam antes de uma decisão de separação, antes da carta de divórcio. É um tempo de muita vergonha, tristeza, decepção. Deus abomina esse estado. Deus não aceita que o homem mantenha a sua esposa sob escravidão. Por outro lado, o texto de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao 2, nos diz que a mulher que recebia a carta de divórcio poderia casar-se com outro. Isto é a lei de Moisés. O certificado de divórcio chegava depois de uma desgraça, mas este evento não poderia acontecer sem provas, segundo o que temos registro no texto de referência de Deuteronômio capítulo 22, versículo 14 ao 19. Então tinha toda uma prova e que era submetido para acontecer o divórcio. Ok? Então percebe-se que Jesus veio acabar com este repúdio que os homens estabelecia a sua poligamia. E a carta de divórcio era a única opção que destruiria essa opção de repúdio e que ocasionava poligamia. Ele disse, no princípio não era assim, não tinha poligamia. Era só um homem para uma só mulher. E o repúdio ocasiona poligamia. Jesus disse, quem casar com um repudiado está em adultério. Então veja que ninguém no tempo de Jesus morria apedrejado por causa do repúdio hipócrita dos fariseus. Quem era que matava quem naquele período de Jesus por estar repudiado? Cadê a lei que apedrejava os adúlteros do estado de repúdio? Eles já não praticavam isto. Portanto, em outras palavras, Jesus proclama: quem está em repúdio e tem outro cônjuge comete adultério e deve morrer. Não é assim
que está na lei de Moisés, quando o homem repudia sua mulher e coloca outro no seu relacionamento, então está ilegalmente mostrando múltiplos adultérios. E assim como aconteceu com uma mulher samaritana, ela ficou repudiada por seu primeiro marido. E Jesus, como veio libertar as vidas oprimidas, veio dar liberdade aos cativos, veio libertá-la. João capítulo 4, versículo 16. Vai, chama teu marido. Isso foi um choque. E torna para cá. Ela, no estado de repudiada, e Jesus importou-se com a sua situação, mesmo ela, samaritana, não sendo judia. Capítulo 4 de João, versículo 17 ao 19. Jamais podemos defender uma separação. A separação, ela deve ser um escorrego, um acidente de percurso, nunca uma aprovação, porque ela é traumática, ela empobrece, ela divide. Mas precisamos entender aquilo que está escrito na Bíblia, que o que Deus uniu não separe o homem, mas também devemos crer que aquilo que Deus não uniu, não ajunte o homem. É importante isso. A tragédia é o maior problema para o casal quando tem um relacionamento de corações duros e que causa preocupações e muitas desculpas no relacionamento. Entre elas estão os filhos, que as pessoas estão ligadas, muitas das vezes pelos filhos, mesmo não tendo mais nada entre um com o outro. A outra é pelo status social, ministerial ou profissional. Aí Jesus disse o seguinte, que Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações, a fim de libertar a mulher condenada, escravizada, abandonada, sem direitos, de até mesmo casar-se novamente, porque estava ligado pelo repúdio. O repúdio escravizava e não libertava. Então, a única forma de evitar o juízo do repúdio, que é a solidão, é pelo consenso. E aqui nós finalizamos essa segunda parte. Esse consenso só pode ser através da concessão que Deus deu à igreja. Deus deu dons, homens. Deus deu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Isto é uma bênção, porque vai ajudar as pessoas em seus diversos problemas matrimoniais existentes em crises reais. E que a gente não pode fugir disso. Trazer uma revista, como uma lição, como a gente passou, só contando as coisas boas, isto é uma maravilha. Mas entrar nos problemas e encará-los como ele realmente é, não é para qualquer um. Paulo dizia o seguinte: julgo eu teu Espírito Santo. Mesmo que não tenha escrito, eu tento ajudar. Digo eu, porque o Senhor não me revelou. O Senhor não escreveu. Paulo era uma pessoa gloriosa na presença de Jesus, cheio do Espírito Santo. Assim nós devemos para ajudar uns aos outros. Quantas pessoas não estão precisando de uma palavra diferente uma da outra? Porque aquela palavra que serve para esse não serve para aquele. Porque todos têm casos diferentes um do outro. Por isso que a única coisa que ajusta o casal é a palavra de Deus. Amém? É a única coisa que faz o casamento ser uma só carne.
ser um ovo com duas gemas, a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe, Deus te guarde. Vamos prosseguir para a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.